seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. A cada semana nós paramos para estudar um tema ensinado por Jesus. Hoje vamos aprender o que Jesus ensinou sobre a igreja. Esse é um tema muito especial, sabe por quê? Segundo a enciclopédia publicada por Oxford, alguns anos atrás, nós temos no mundo cerca de 34 mil religiões cristãs. Isso mesmo que você ouviu. 34 mil religiões cristãs. E quando alguém quer seguir a Cristo, a pergunta que fica é: para onde eu vou com tantas opções? Será que Deus não deixou para nós em Sua palavra as orientações a respeito da igreja que manteria as verdades desse livro? Será que não há aqui algumas características que poderão nos ajudar a identificar a igreja que serve a Cristo e procura cumprir a sua palavra? Pois esse é o desafio para mim e para você hoje. Nós voltarmos para esse livro e tentar entender como Deus permanece em todo o tempo com um povo aqui na terra. Pegue sua Bíblia e se junte a nós nesse estudo. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, com um grupo de 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para juntos estudarmos a palavra de Deus. E a cada semana temos aprendido aí um novo tema. E a gente sempre tem orado antes de começar o estudo. O que faremos agora? Então vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja em nosso meio e que nós ouçamos a Tua voz mais uma vez. Nós queremos ser sensíveis à voz do Teu Espírito. Nós queremos que o Senhor dirija a nossa vida. Nós queremos a Tua bênção e a Tua guia. E oramos em nome de Jesus. Amém. Aproveitando, quero convidar você para visitar uma igreja adventista bem perto aí da sua casa. Nos domingos à noite, nós estamos tendo o mesmo tema do programa Bíblia Fácil. Você pode procurar uma igreja perto de você, lá vai ter um professor, você vai poder participar do estudo, também vai poder tirar suas dúvidas. Então, entre no site encontreumaigreja.com.br e, se você não sabe, localize aí uma igreja mais próxima da sua casa. O site é encontreumaigreja.com.br e você vai ser muito bem recebido ali, tá bem? Eu quero aproveitar e oferecer para você o nosso guia de estudos. Esse guia impresso pode ser seu. É um presente que nós temos da Novo Tempo. Você pode solicitar para nós através do telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Liga em horário comercial. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo é 12981001615. Ou você pode agora acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil, fazer ali o formulário, preencher os dados postais e nós vamos enviar esse material para a sua casa. Num prazo de 15 a 20 dias vai chegar aí e você não paga nada por isso. Até a despesa do correio nós vamos pagar para você. Sabe por quê? Porque o grande objetivo nosso, como Novo Tempo, como rede de comunicação, é que você conheça mais da palavra de Deus. E quando você receber esse guia, no final dele tem um questionário. Se você preencher e acertar pelo menos 70% das questões, você ainda ganha um outro DVD, ou ganha um DVD. Esse DVD nós gravamos em Israel, Egito e Palestina, e ele contém os mesmos temas do guia impresso, mas é material exclusivo para quem pede esse guia impresso. Quer mais informações do projeto? Acesse a página ensinosdejesus.com.br. ensinosdejesus.com.br. Tá bem? Vamos então voltar-nos agora para o estudo da Palavra de Deus e o tema que hoje vamos olhar os versos da Bíblia é o tema da igreja. Aqui está uma imagem daquilo que seria o Templo de Salomão. Você sabe que Salomão construiu um templo, o seu pai Davi havia reunido todos os recursos, Deus não deixou que Davi construísse, porque Davi era um homem muito sanguinário, e então Salomão constrói o templo. Esse templo esteve centenas de anos aqui na terra, foi reformado por Zorobabel, quando o povo de Deus estava cativo em Babilônia e volta para Jerusalém. Alguns anos antes de Cristo, Herodes reformou esse templo, e quando Jesus veio, o templo
era chamado Templo de Herodes. E ali Jesus várias vezes esteve. Daí ele expulsou os cambistas, né, no pátio do templo. Aí ele ensinou. Então, o templo no Antigo Testamento era o centro da religião de Israel. O povo de Israel centralizava suas atividades no templo. Em todo o Antigo Testamento, Israel é o povo de Deus. Deus escolheu Israel para ser seu povo. Ele fez um pacto com Abraão, depois com Isaac, Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel e assim por diante. Das 12 tribos, 10 foram exterminadas pelo Império Assírio, sobraram 2. Essas 2 foram para a Babilônia como cativos, voltaram e então, como tinha a tribo de Judá e Benjamim, eles passaram a ser chamados de apenas os judeus. Então, os judeus que nós conhecemos hoje é o remanescente do povo de Israel. Então, no Antigo Testamento, ser povo de Deus era pertencer ao povo de Israel, que você podia pertencer por nascimento, ou se você não havia nascido em Israel, você podia passar pelo rito da circuncisão e se tornar um israelita e adorar o Deus de Israel. E quando Deus escolhe Israel, o plano divino era evangelizar o mundo inteiro através de Israel. Então Deus disse, eu vou abençoar vocês, vou colocar vocês na Palestina, na encruzilhada das nações, e através das bênçãos que eu vou dar para vocês, o mundo vai conhecer o Deus de Israel. E o conhecimento do Senhor vai encher toda a terra. Esse era o objetivo do Senhor. Infelizmente, isso não aconteceu. E o povo de Israel, quando apedreja Estevão, sela ali a sua rejeição como nação, e Cristo vem para dar início agora à igreja cristã. E assim como haviam 12 patriarcas, né? Ou 12 tribos, melhor, no Antigo Testamento, agora você tem 12 apóstolos no Novo Testamento. Agora Cristo funda o novo Israel, ou Israel espiritual. Sim, Pedro? Pastor, só uma dúvida quanto a Israel e igreja. Eu aprendi que são coisas distintas, que o Novo Testamento, a promessa que Cristo fez, que Deus fez, se trata a igreja, né? E Israel é uma outra promessa. Mas eu vejo que a doutrina adventista meio que confunde as duas, como se fôssemos os salvos serão o novo Israel. Será o novo Israel, virá um novo Jerusalém, mas meio que confunde a igreja e Israel. E a doutrina que eu aprendi separa. A igreja é uma coisa, promessas para a igreja e promessas para Israel que foram interrompidas, cessadas, e após voltarão. Mas é isso mesmo. No Antigo Testamento, a nação que Deus escolheu foi Israel. O povo de Deus é Israel. Só que como eles rejeitaram o Messias, Cristo, através dos apóstolos, dá início à igreja cristã. Dentro da igreja cristã, você tem judeus, tem gregos e tem gentios. Então, a igreja cristã agora é um movimento aberto. Qualquer pessoa pode se tornar membro da igreja cristã, pode seguir Jesus. Então, a partir de Cristo, nós temos a organização de uma igreja, o que a gente chama de igreja cristã, porque segue a Cristo. Então, as promessas que foram feitas para Israel, elas não se cumpriram, porque Israel não viveu à altura do ideal que Deus tinha para eles. Agora, Jesus vai organizar a igreja. É que a grande diferença dessa doutrina que me foi ensinada é que a igreja será aquela que estará no céu e o Israel será quem habitará a Nova Jerusalém. Não. O que a Bíblia nos ensina é que qualquer pessoa pode ser salva. Qualquer judeu, qualquer israelita pode ser salvo. Só que hoje Deus não tem mais um povo, uma nação, como tinha no Antigo Testamento. Ele organizou uma igreja. E agora esta igreja tem a função de se espalhar pelo mundo e evangelizar o mundo, convidando as pessoas para se unirem à igreja adorando o Deus verdadeiro. Essa é a função. Mas nós vamos entender melhor um pouquinho esse assunto agora. Vamos começar com Mateus 16. Quem é o fundador da igreja cristã? A igreja cristã foi fundada por quem? Mateus 16, 16 e 18. Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 18, também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que eu trouxe esse texto para nós aqui agora? Porque muitas pessoas confundem ao lerem esse texto, achando que Pedro é o fundamento da igreja. E Pedro não é. O que o texto está dizendo, nas palavras de Cristo, é: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele mesmo, edificarei a minha igreja. Se você vai para o original grego, o texto diz claramente assim: tu és Petros, e sob esta Petra edificarei a minha igreja. Petros, o nome de Pedro, significa um pequeno seixo, um seixo que rapidamente ou facilmente se esfarela. Petra significa rocha. E esse termo Petra do grego é aplicado a Cristo, a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores. Então, parafraseando, Cristo teria dito: tu és Pedro, mas sobre Cristo, a pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja cristã foi organizada sobre o próprio Cristo. E nós vamos ver outros textos onde os próprios apóstolos reconhecem isso. Simone? Baseada em que a Igreja Católica diz que ela é a única igreja que veio, que é uma igreja que Cristo deixou. Baseada em que eles falam isso? Um dos textos é esse aqui, porque eles querem aplicar que a pedra aqui sobre a qual a igreja seria construída é Pedro, e que Pedro teria sido o primeiro Papa. Então, a Pedro foi dado as chaves do reino dos céus. Então, esse texto é mal interpretado para se colocar Pedro como sendo o primeiro Papa. Veja, primeiro, Pedro não foi Papa. Segundo, se você quer buscar alguém proeminente dentro do cristianismo, dentro dos 12 pelo menos, no livro de Atos, quem vai assumir a presidência do conselho em Jerusalém é Tiago, não é Pedro. Você então tem um problema, se você quiser dizer que ele é o primeiro Papa. Então, a igreja usa esse texto para tentar dizer que é a igreja que foi organizada naquele momento. Cristo está organizando a igreja cristã. Ele é o fundamento dessa igreja. E Cristo deveria sempre ter um povo em todas as eras, como de fato sempre tem. Um povo sincero a Ele em todas as eras da história. É que eu já vi realmente, né, confirmando com Simone, algumas pessoas quando tratarem desse versículo dizer: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Uhum. E não é esse o significado básico do texto. Olhamos, por exemplo, o que disse o apóstolo Paulo. Quem o apóstolo Paulo reconhece como fundamento da igreja? Efésios 2,19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, Paulo está reconhecendo que Cristo é a pedra angular. Ele é o fundamento da igreja. Bárbara? Pastor, quando o senhor iniciou, o senhor falou que lá tem uma passagem na Bíblia que Cristo ele fica, né, triste e até mesmo irado, um momento aqueles cambistas, né, tá fazendo da casa de Deus comércio. Uhum. Hoje, nas igrejas, a maioria das igrejas hoje, elas fazem festejo na frente da igreja, elas vendem de tudo na frente da igreja. Isso seria correto? Nós devemos entender que o local onde a gente dedica para adoração a Deus é um ambiente que deve ser guardado exclusivamente para essa finalidade. Então nós devemos cuidar. É claro que nós não podemos ser taxativos, né? Nós devemos cuidar com aquilo que está sendo feito com a igreja ou no pátio da igreja. Nos dias de Cristo, quando ele expulsa os cambistas que ali estavam, é porque eles estavam ali negociando animais e outras coisas, cobravam preços injustos, e muitos animais que eles estavam vendendo ali eram animais que não deveriam ser oferecidos no santuário, por terem problemas, etc.
E eles estavam tentando de todas as formas, em nome da religião, lucrar com isso. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Agora, não podemos ser taxativos nem generalizar, cada caso tem que ser olhado com muito cuidado, mas no ambiente que a gente dedica para a adoração a Deus, deveríamos ter muito cuidado, porque é um ambiente que a gente pensa ser dedicado para esse propósito apenas, certo? Paulo reconhece isso. E qual é o desejo que Cristo tem para a sua igreja? Paulo escreveu assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o desejo que Deus espera, né, para a sua igreja. Nós tivemos aqui algumas perguntas em outras semanas a respeito da questão da obediência à lei, né? Pedro perguntou, né, se a pessoa consegue ou não obedecer. Olha o que Deus espera da sua igreja, que ela seja sem mácula, sem ruga, sem defeito. Esse é o desejo para a igreja. Agora, ser uma igreja sem defeito, santa, não quer dizer que não haja pecadores dentro da igreja. Não quer dizer que a pessoa não vai pecar. Nós temos que entender que santidade na Bíblia não é impecabilidade. Santidade não é impecabilidade. O crescimento em santidade não quer dizer que um momento ou outro você vai cair. A questão toda é que nós temos que evitar sempre nos apegar a Cristo. Eu acho que a história de Enoque, por exemplo, né, que a Bíblia diz que é um homem que andava com Deus, é um exemplo claro disso. Enoque teve os seus pecados, suas falhas, sem dúvida que teve, porque todos pecaram, diz a palavra, mas Enoque aprendeu a andar com Deus. Ele aprendeu a viver em comunhão com Deus. E Enoque vivia em tanta comunhão com Deus que um dia Deus o levou para o céu. Ou seja, o ideal do Antigo Testamento continua na igreja. O quê? Uma igreja santa, uma igreja sem defeito. E isso não quer dizer impecabilidade. Agora, se nós temos milhares de religiões cristãs e todas pretendem ter a verdade, todas pretendem servir a Deus, será que nós temos na Bíblia algumas características que poderão nos ajudar a identificar a igreja que busca servir ao Senhor de fato, ou que busca servir e obedecer à palavra? Eu queria ler com vocês alguns textos que vão nos ajudar com algumas características. A primeira delas, ou o primeiro texto, é Apocalipse 12, verso 17. Nós até mencionamos no final do nosso estudo, na semana passada. Apocalipse capítulo 12 descreve o dragão que persegue a mulher, ou seja, o diabo ou Satanás que persegue a igreja. Apocalipse capítulo 12. E no verso 17 o texto diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Bom, o dragão você sabe que é Satanás, não é isso? No capítulo 12, versículo 9, olha o que diz o 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, Apocalipse 12, 9 diz que o dragão é Satanás. E o apóstolo Paulo, em Efésios 5, 22 e outros textos, diz que a mulher ela é um símbolo da igreja. Então, aqui você tem o dragão perseguindo a igreja, o diabo perseguindo a igreja. Voltamos para o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Essa ideia aqui de restantes é a ideia de um remanescente, de um grupo que permanece leal a Cristo. E quem é esse grupo, segundo o Apocalipse? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a primeira característica que a Bíblia apresenta, que eu queria colocar para vocês, é que a igreja, ela precisa guardar os mandamentos de Deus. Ela precisa também ter o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Dê uma olhadinha no capítulo 19, no versículo 10, na última parte. Apocalipse 19, versículo 10. O texto diz assim: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Sabe o que é aqui? João querendo adorar um anjo, o anjo que trouxe a revelação para ele. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso.
Sou conservo teus e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora quem? Adora a Deus. O anjo não aceitou a adoração. E o verso continua assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o capítulo 12 diz que a igreja remanescente, ou a igreja desse tempo final, perseguida pelo dragão, ela guarda os mandamentos e ela tem o testemunho de Jesus. E o 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que quer dizer esse espírito da profecia? Quer dizer que o espírito do profeta, ou um profeta, deveria estar com essa igreja. Nós vamos estudar em semanas futuras a história de uma mulher chamada Ellen G. White. Os adventistas acreditam que essa mulher possui o dom profético. E nós vamos ter um programa aqui só sobre esse assunto. Mas em Apocalipse 12:17 já está colocado pelo menos 2 características dessa igreja do tempo do fim. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Pedro? Até peço desculpa porque eu vou tocar na ferida, vou falar do grande desapontamento. Uhum. E fala exatamente sobre o espírito da profecia, e vocês colocam como Ellen G. White nisso, mas a igreja adventista começou exatamente por uma profecia falsa, uma profecia errada. Né? E isso não desmereceria esse título? A igreja adventista, ela surgiu e foi oficializada no ano de 1863. A data de 22 de outubro de 1844, uma data que foi marcada para a volta de Cristo, como ponto culminante de um movimento chamado Millerita, e o movimento recebeu esse título porque o grande precursor do movimento era Guilherme Miller. Guilherme Miller era um membro da Igreja Batista. Miller disse, estudando as profecias de Daniel, que Jesus voltaria por volta de 43 ou 44. E quando a data foi se aproximando, eles começaram a pressionar Miller a respeito de uma data mais exata. E Miller não apresentou o dia 22 de outubro, mas um outro homem que participava do movimento, chamado Samuel Snow. Foi ele quem, estudando os calendários e os cálculos proféticos, chegou ao dia 22 de outubro de 1844. Eles esperavam que nessa data Jesus voltasse. A profecia de Daniel 8,14 diz que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E eles entenderam que a purificação desse santuário seria a volta de Cristo à Terra. E aí, quando chegou o dia, Jesus não voltou. Então, grande desapontamento foi enfrentado por um movimento chamado Millerita. Agora, esse desapontamento deu origem a 3 grupos. Um que continuou marcando datas da volta de Jesus, até que desapareceu. Um segundo grupo, que se apostatou, não quis mais saber de religião, de Bíblia. E o terceiro grupo volta-se para a Bíblia. E eles entenderam depois de que a data estava certa, algo aconteceu no dia 22 de outubro, mas não era a volta de Cristo, mas era o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial. E esse grupo que chegou a essa compreensão, entendeu que essa experiência do desapontamento estava profetizada na Bíblia, em Apocalipse capítulo 10. Então, em Apocalipse capítulo 10, você tem a experiência de João, que recebe a ordem de comer um livrinho, que na boca seria doce e no estômago amargo. Essa experiência de o doce e amargo seria a expectativa da volta de Cristo e depois a falha em ele não ter voltado. Mas no versículo 11 do capítulo 10 é dito, é necessário que vocês ainda profetizem. Então esse grupo entendeu que eles eram um movimento profético, que passariam por esse desapontamento, que estava profetizado, mas que tinha uma missão a cumprir. Esse grupo vai organizar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá em 1863. Então não começa com Miller, mas com esse terceiro grupo citado, exatamente, a Igreja Adventista. Exatamente. E o senhor tocou num ponto que trouxe um pouco de confusão, porque você fala que eles não previram a vinda de Cristo, mas sim o início do julgamento. Não, eles descobriram posteriormente que não era a volta de Cristo, mas o início de uma nova fase do ministério de Jesus no santuário celestial. Mas isso não quer dizer que se faz, então, que a obra não foi consumada na cruz? A obra foi consumada na cruz, mas Cristo, depois da cruz, ele vai para o santuário. Tanto é que quando Estevão é apedrejado, Estevão, antes de morrer,
ele viu Cristo à direita de Deus no céu. E Jesus disse mesmo que ele iria e que ele seria o nosso intercessor. João disse que ele é o nosso advogado. Mas não é só em... Desculpa a data, 1824, 44? 44, que começou então, ainda que estivesse à direita do Pai, Não. começou a separar quem era justo ou não? Lá no santuário você tem dois oficiais ministrando em 2 compartimentos. O sacerdote oficiava no santo e o sumo sacerdote no santíssimo. Se tudo no santuário apontava para Cristo, ele também deveria em algum momento atuar como sacerdote e também como sacerdote. Desde a ascensão até 1844, ele atuou como sacerdote. E de 1844 para cá, ele atua como sumo sacerdote. Okay. Foi essa compreensão que eles chegaram após o estudo da palavra de Deus. Okay. Nós iremos para um breve intervalo. E assim que voltarmos, vamos aqui com a pergunta e continuar aprendendo mais a respeito da igreja. Não sai daí, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo mais sobre a igreja, o que Jesus ensinou sobre a igreja. Vimos em nosso primeiro bloco de que existem milhares de igrejas hoje, mas na Bíblia nós temos características da igreja verdadeira. Estamos estudando as 2 primeiras, de Apocalipse 14, verso 17, ou melhor, 12, 17. O diabo está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Até aqui vimos 2 características. Vamos continuar estudando esse tema. Antes, porém, pastor Albertino. Pastor Arilton, antes até de fazer a pergunta que eu tenho para fazer, já que foi tocado aí no assunto do santuário celestial, nós ainda vamos ter em algum estudo algo que fale especificamente sobre o santuário celestial nos estudos posteriores? Não teremos. Não? Não, podemos entrar no assunto agora, se você quiser. Então, já que foi aberto aí esse assunto, eu gostaria de saber, que é algo que eu tenho muita dificuldade de entender, não que Cristo não seja o sumo sacerdote, ele é. Isso eu acredito que ele é desde que ele foi assunto ao céu, não desde 1844. Acho que desde que ele foi para o céu, ele já é o sumo sacerdote. E o que eu não consigo entender, até lendo o livro O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, do Frank Holbrook, em quase todas as páginas, porque ele menciona isso, eu botava lá, não entendo o que no céu precisa ser purificado. Ok. O irmão poderia me explicar? O que no céu precisa ser purificado? Claro. No santuário terrestre, a gente até entende, porque o sangue era aspergido ali, sujava o ambiente, depois tinha que haver toda uma purificação, que era um ritual também para acontecer. Agora, no céu, eu não consigo entender o que no céu precisa ser purificado. Ok. A obra de Cristo, ela foi prefigurada em todo o sistema do santuário terrestre. Tudo que acontecia lá apontava de alguma maneira para o ministério de Cristo. A ovelha que lá morria apontava para o Calvário, a morte de Cristo. O sacerdote que recebia o pecador para que ele obtivesse o perdão, representava o sacerdócio de Cristo, que nos recebe como advogado. O sumo sacerdote, que uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, fazia juízo, representava o ministério de Cristo, sumo sacerdotal. Aí vem a sua questão. Ele sempre foi sumo sacerdote? Claro. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas ele também exerce as funções sacerdotais. Por quê? Porque no ano 31, quando Jesus é assunto aos céus, ele vai para o santuário, ele lá começa uma obra de mediação. E a obra de mediação não era feita pelo sumo sacerdote, era feita pelo sacerdote. Ainda que o título dele seja de sumo sacerdote, mas Cristo também é chamado de sacerdote na Bíblia, então ele do ano 31 até 1844, ele atua como sacerdote. Ele não atua como sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote só atuava no dia do juízo. Isso quer dizer que haveria algum momento que Jesus tinha que cumprir o papel sumo sacerdotal e começar o juízo. Aí vamos para Daniel 8,14, que é a profecia que vai dar a data do início do juízo. Até se passarem 2.300 tardes e manhãs,
o santuário será purificado. Essa purificação do santuário é uma alusão ao Yom Kippur, ao dia da expiação do santuário terrestre. É o mesmo termo. Assim como no 10º dia do 7º mês o sumo sacerdote vinha para fazer juízo, depois que se passassem 2.300 tardes e manhãs, Jesus tinha que começar um juízo. E este período profético, de acordo com Daniel 9, 24 a 27, começa em 457 a.C., o que nos estende até 1844. Então, no dia 22 de outubro, que é o equivalente ao 10º dia do 7º mês do calendário judaico, Jesus começa o juízo. Então, ele era sacerdote, ou pelo menos atuava como sacerdote, e agora atua como sumo sacerdote. Mas espera aí, se ele agora é sumo sacerdote, por que ainda hoje há também mediação? É porque ele acumula agora as duas funções. E por que acumula? Porque lá no santuário, no 10º dia do 7º mês, quando o sumo sacerdote entrava em cena, ele matava um carneiro para a expiação pelo seu pecado e depois matava um bode para a expiação do pecado do povo. Só que no 10º dia do 7º mês, enquanto ele estava fazendo toda a cerimônia de juízo, o que é que morria lá no pátio do santuário 9 da manhã e 3 da tarde? A oferta contínua, o cordeirinho. Então isso ensina que mesmo no dia da expiação ainda havia mediação para o povo de Israel. Quer dizer que mesmo depois de 1844, Jesus atuando como sumo sacerdote, ele ainda é advogado, ele ainda medeia por todos nós. E isso vai acontecer até que termine o juízo. Quando terminava o juízo em Israel, o sumo sacerdote saía, abençoava o povo e havia uma grande festa, que durava 7 dias, a festa dos tabernáculos. Quando Jesus terminar o juízo no santuário celestial, ele sai do santuário. Diz o Apocalipse, quando ele sair do santuário, o santuário vai encher-se de fumaça, ninguém pode entrar no santuário enquanto não se cumpram as pragas. Cairão 7 pragas e Jesus volta à terra para anunciar a salvação para o seu povo. Tudo prefigurado. Agora, por que é que o santuário celestial precisa passar por uma purificação? Não tem pecado, não tem pecado no santuário celestial, mas tem registro de pecado. O que é purificado no santuário é o registro do pecado do justo, que tem que ser apagado. Quando você peca, vimos algumas semanas atrás, os nossos atos vão para os livros de registros no céu. Esses registros estão no céu. Eles vão fazer parte do juízo. Quando o tribunal se assentar, os livros serão abertos. Então, a cena do juízo é uma cena em que o livro é aberto para que o caso seja estudado e o pecado perdoado. Então, esse perdão do pecado que é conferido significa o apagar o registro do santuário que eu cometi e era contra o pecador. Então, você não tem pecado no céu, você tem um registro do pecado do justo que vai ser apagado. É isso que tem que ser purificado no céu. Ok, então. Então não tem pecado no céu, Não. né? Porque eu pensei que o céu estava manchado com os meus pecados, Não. que são muitos, por O sinal. seu pecado não mancha o céu. registrados. Eles estão registrados. Ok. E o que tem que ser purificado lá é esse registro. Porque se esse registro não for resolvido, você não pode ser declarado justo e salvo. É por isso que nós precisamos de um advogado. Porque o meu pecado está lá. E agora, quando o meu nome é julgado e Cristo é o meu advogado, esse registro é apagado. Então, o apagar do registro é a purificação desse santuário celestial. Tá ok, pastor. E sabe o que existe mais belo em tudo isso? Você se lembra quando os profetas Ezequiel e Isaías falam a respeito de Lúcifer? Como caístes, ó querubim da guarda? Você sabe que essa expressão querubim da guarda é uma expressão usada por os anjos cobridores da Arca da Aliança. Então, Lúcifer, no seu estado antes do pecado, era um anjo que estava no Santo dos Santos,
na presença do próprio Deus. Isso quer dizer que o pecado se originou no universo dentro do santuário. E aonde que o pecado tem que ser resolvido? Dentro do santuário. O pecado surge no santuário, no coração de um anjo que era perfeito. E é dentro do santuário que o pecado tem que ser resolvido. Ok, pastor. Vamos para a pergunta em relação à igreja agora. Obrigado pela explicação. Ok. O pastor leu Apocalipse. Deixa eu ver se estava ali na frente. A referência que fala sobre o espírito de profecia. 19, Apocalipse 10. 19, 10, né? Aham. E aí eu sei que até o pastor mencionou que mais para frente o pastor vai voltar nesse assunto, porque o pastor fala que a igreja adventista entende, vê em Ellen White Uma profetisa. o espírito de profecia. Certo. Certo? A pergunta que eu faço é a seguinte: não seria limitar esse dom profético quando a gente caracteriza uma pessoa como sendo o espírito de profecia, visto que uma das características da igreja é o testemunho de Jesus, né? Como fala ali a guarda dos mandamentos e o testemunho de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a promessa, quando Jesus falando, recebereis poder ao descer sobre vós, veja, ele está falando para os discípulos, Certo. sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus, ele está fazendo essa promessa ali, está falando que o Espírito vai descer, que é o Espírito de profecia, não apenas em uma pessoa, né? Não seria limitar, falar que Ellen White, não sei se eu posso falar como tendo esse dom, talvez pudesse até ter, mas atribuir a ela ou aos seus escritos como o espírito de profecia, se o espírito de profecia é uma característica da igreja, não de uma pessoa em si, mesmo que ela faça parte da igreja. Ok? Nós não podemos limitar e não estamos limitando. Como você bem colocou, o Espírito Santo foi dado aos apóstolos e você tem ali os profetas. Você tem nas filhas de Filipe, eu acho que eram 4, né? Todas profetisas. Você tem outros profetas. Então, os profetas ou o dom profético sempre esteve com a igreja de Deus. Só que quando vamos para Apocalipse 12, nós temos que entender que ali fala de um tempo histórico. Se você puder voltar em Apocalipse 12, só para a gente ver um detalhe muito interessante que às vezes passamos por alto. Apocalipse capítulo 12 está falando da perseguição que o dragão faz contra a mulher, certo? Mas deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Vamos começar com o versículo 2. Falando da mulher, ela está grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Versículo 3. Deixa eu ver se é o 3. Não, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse filho que nasce da mulher? Quem nós entendemos que é ele? Nós entendemos que é Cristo. E o dragão se deteve diante da mulher para lhe devorar o filho quando nascesse. Nesse ponto, o Apocalipse não está profetizando. Ele está fazendo um relato histórico, porque Cristo já havia nascido lá no passado, e esse relato histórico refere-se ao momento em que Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Então, nesse momento, quem é o dragão e quem é a mulher? A mulher é a igreja cristã que vai gerar o Messias. Quem é o dragão? O dragão é o diabo, mas ele nunca aparece como ele é. Ele sempre usa os seus agentes. Nesse caso, o dragão é o Império Romano, que tentou matar o menino Jesus, certo? Aí você avança no capítulo, vamos agora para o versículo 6, 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 anos. Ou dias, né? Que a gente entende ser anos. Agora, esta igreja, ela vai para o deserto, e de acordo com a profecia, vai ficar 12 séculos lá.
Aqui nós temos a igreja da Idade Média. Não é mais a igreja cristã, é a igreja da Idade Média. E esse período profético de 1260, nós podemos datá-lo exatamente de 538 a 1798. Então, quem é a igreja de Deus na Idade Média? São todos os sinceros, que não se submeteram aos decretos de Roma, mas ficaram com a palavra. Entre estes, podemos citar os valdenses, os albigenses, os huguenotes, Lutero. Aí está a igreja. Agora vamos para o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Por que é restantes? Porque agora o Apocalipse está falando de uma igreja pós 1798. Não é mais o período dos 1260 anos. Deus levou a igreja para o deserto por 12 séculos, mas agora tem um remanescente. Agora, no período pós-Idade Média, que vai até 1798, tem que aparecer essa igreja. E essa igreja que vai aparecer, ela tem que guardar os mandamentos. E ela tem que ter o dom profético. Então, nós não estamos restringindo a Ellen G. White, mas pós 1798, foi a única pessoa que, feitos os testes bíblicos, a gente entende ser um profeta. Então, nós não estamos restritos a Ellen G. White, mas todo que pretende ser profeta tem que passar pelos testes da Bíblia. Quando a gente estudar sobre Ellen G. White, que vai ter uma lição só sobre os profetas, nós vamos conhecer os testes que a Bíblia me dá para aprovar o profeta. Então, é por isso que eu digo que nós não estamos restringindo, mas estamos falando de um momento específico da história em que essa igreja sai do deserto e tem que ter a obediência à lei e tem que ter o dom profético. Sim, mas o dom profético eu acredito que está na igreja, porque o dom profético é o Espírito Santo. Sim, então vamos agora separar. A igreja tem também o dom profético. Agora, o dom profético são duas coisas. Você tem o dom do profeta, que é aquele que é chamado por Deus, que recebe revelações especiais, e você tem o dom de profetizar. Porque o apóstolo Paulo, quando lista os dons, ele fala sobre o dom de profecia. Só que o dom de profecia que Paulo está dizendo ali não tem a ver com o chamado de um profeta. O dom de profecia tem a ver com aquele que prega a palavra. Então, em termos de dons espirituais, todo aquele que prega a palavra, ele é um porta-voz de Deus, ele é um profeta. Mas não se trata de um profeta que recebe revelação especial, como receberam os apóstolos, por exemplo. Então, são coisas diferentes. O dom profético de Apocalipse 12, 17, 19 e 10 não é o dom espiritual de profetizar, que Paulo junta com 30 dons. Esse é você pregar a palavra. Então, você tem o dom de profecia quando você prega a palavra. Agora, o dom profético, manifestado como foi na vida de Ellen G. White, é diferente e se assemelha àquilo que aconteceu na igreja primitiva. Então, essa distinção nós temos que fazer. Certo? Certo. Como nós iremos ainda estudar sobre isso, sobre os profetas, né? Algumas questões que eu ainda tenho, deixaria para perguntar lá naquele momento adequado. A gente vai se aprofundar. Aqui, nossa vereadora. Pastor, por que Cristo diz que nem todos os filhos se reúnem na igreja visível? Porque hoje nós temos N igrejas. Acho que você está pensando num texto de João 10,16, né? Ainda tem ovelhas que não são do meu aprisco. Porque hoje, infelizmente, existem muitas teorias sendo pregadas. E as pessoas se espalharam. Então, nós precisamos compreender qual é a vontade de Cristo para fazê-la. Se você vai para o Apocalipse, o apelo de Apocalipse 18 é assim: sai de Babilônia, povo meu. E Babilônia, em Apocalipse, é um tipo da confusão religiosa que nós temos nos dias atuais. Então, essa confusão de igrejas, cada um pregando uma coisa, acaba sendo retratada como Babilônia no Apocalipse. E Cristo quer que a gente saia dessa confusão para viver apenas aquilo que a palavra ensina. Certo? Certo. Marcelo? O senhor, particularmente, talvez, essa pergunta,
ou talvez até a própria doutrina do adventista, acredita, dentro desse versículo que a vereadora citou, o próprio Cristo disse assim, tem ovelhas que não são do meu aprisco. Essas ovelhas, você interpreta que Cristo está afirmando assim, que elas são as ovelhas que não estão, mas essas ovelhas precisam se converter, o verdadeiro evangélico, converter a palavra de Deus para realmente ser ovelha. Tipo assim, Deus conhece todas as coisas. Será que ele não está dizendo isso no devido ele conhecer todas as coisas? Querendo saber se não, minhas ovelhas estão por ali, mas elas vão vir aqui. Vamos botar aquela 1 das 99. O senhor consegue captar a minha pergunta? Sim. Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas. Isso é incontestável. Não importa a igreja que a pessoa esteja, se ela é sincera com Deus, ela é um filho e uma filha de Deus. Agora, como hoje nós vemos um cenário babilônico, o apelo de Cristo é que nós saiamos de Babilônia, da confusão. Saiamos do aprisco onde a palavra não está sendo ensinada. Então Jesus repreendeu severamente os líderes religiosos. Vocês erram não conhecendo as Escrituras. Eu tenho muitas ovelhas que não estão no meu aprisco. Ou seja, elas estão por aí confusas com muitas coisas que não são bíblicas, com muitas tradições, muitos ensinos de homens. Então eu vou reunir esse povo. E lá em João 10,16, ele disse que não é ninguém não, é ele. Eu reunirei as minhas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz, disse Cristo, e sairão. Ou seja, é o próprio Cristo quem trabalha no coração do crente ou de qualquer pessoa, mesmo do não crente, para que ele entenda o plano da salvação, as verdades da Bíblia e o siga de fato. Então, o senhor está afirmando, na fé do pastor Arilton, na fé da Igreja Adventista, que o verdadeiro sincero se converterá à palavra, baseado no texto que o próprio Jesus citou, ou essa pessoa, um exemplo, se essa pessoa não se converter à palavra e morrer lá na Babilônia, como o senhor colocou, né? Quem somos nós para julgar quem vai ser salvo ou quem não vai? O senhor acredita que o verdadeiro sincero vai converter a palavra? Todo sincero, ele sempre ouvirá a palavra. E aquilo que ele não conhece como verdade, Deus não vai cobrar. Mas quando ele conhece a verdade, ele toma uma posição. Ele fica do lado da verdade. Em toda a história foi assim. Os sinceros de Deus sempre foram marcados pela obediência à palavra, por seguir aquilo que Cristo orienta. Se ele não segue, ele deixa de ser o fiel. Ok? Certo. Eu quero passar mais 2 características com vocês rapidamente. A igreja verdadeira, de acordo com a Bíblia, também seria um movimento mundial. Em Mateus 24,14, nós temos uma ordem do Cristo, né? Onde ele diz que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. A missão que Cristo tem para a igreja é uma missão mundial. E a missão de Cristo só pode ser cumprida se a igreja estiver em todas as partes do mundo. Então, a igreja tem que ser uma entidade mundial. Agora, se eu tenho uma igreja que surgiu num país e ela está restrita a esse país a vida inteira, se ela não tem o mundo como um campo missionário, como que ela espera cumprir a missão de Cristo? Então, a igreja verdadeira do tempo do fim tem que ser uma igreja mundial, porque a missão dela é mundial. E, finalmente, a última característica, a igreja, ela tem que ter, acho que eu pulei aqui. Ela tem uma mensagem singular a ser pregada. E a mensagem que essa igreja tem a ser pregada no tempo do fim são 3 mensagens angélicas que estão ou aparecem em Apocalipse 14, 6 a 12. O que ensinam essas mensagens? Ensinam a temer a Deus, ensinam a adorá-lo, ensinam que vai cair Babilônia e ensinam também que o juízo de Deus chegou e que nós devemos nos preparar para o dia da volta do Senhor. Então, essas características alinhadas e outras que poderíamos citar, por questão de tempo não abordamos, apontam para nós a igreja que procura servir ao Senhor
de inteireza de coração. Sim, Rapidinho, Bárbara. pastor. Então, no caso, a igreja verdadeira de Cristo, ela tem que estar mundial. Se ela não estiver no mundo inteiro, como ela cumpre a missão que Cristo deu para ela, de evangelizar o mundo inteiro? Ela Sim. tem que ir a todas as partes. Agora, ao encerrarmos o programa de hoje, o que tem que ficar claro é o seguinte: Deus tem pessoas sinceras aonde? Em todas as igrejas. Por quê? Porque as igrejas que estão pregando a palavra e exaltando o nome de Cristo estão fazendo conversos e as pessoas estão se convertendo. Pode até ser que uma igreja ou outra não pregue tudo o que está na Bíblia, mas as igrejas fazem um trabalho de tentar aproximar as pessoas de Cristo. E dentro de várias igrejas, ou de todas, há pessoas sinceras. Só que nós temos que, como cristãos de qualquer igreja, nós temos que voltar para esse livro e perguntar se existem ainda verdades a serem conhecidas e praticadas. Nós não podemos estar acomodados com aquilo que ontem nós sabíamos, mas nós devemos a cada dia procurar crescer na compreensão do Evangelho, do plano da salvação, naquilo que Deus tem para nós. E então nós entendemos de que Deus tem uma igreja visível, uma igreja que tem essas características que eu mencionei, mas Deus também tem uma igreja invisível, espalhada em todos os movimentos, pessoas sinceras. E o que nós temos em Apocalipse é um chamado de Deus para que esta igreja que ainda está em Babilônia, ela saia de Babilônia e vai se cumprir João 10,16, que nós mencionamos aqui. Cristo diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. A obra de conduzir os sinceros não é obra humana, é obra divina. Cristo mesmo disse: a mim convém conduzi-las. Então é Cristo quem vai conduzir os seus fiéis. E qualquer pessoa que começa a estudar a palavra e compreende o plano da salvação, o Espírito é que está trabalhando com ele, para que ele vá cada vez mais para perto de Jesus, compreenda cada vez mais o Evangelho, viva plenamente aquilo que a palavra ensina. Então é Cristo que está chamando. Ele prometeu, ele vai conduzir o seu povo. Então, Cristo e a sua graça, o seu amor, vai atrair todas as pessoas. Não foi isso que ele disse para Nicodemos? Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Então, eu queria dizer para você o seguinte: Deus tem uma igreja nessa terra. Essa igreja, segundo a Bíblia, tem características. Ela tem que preservar e ensinar a vigência da lei de Deus. Ela tem que ter um dom, um profeta no seu meio. E nós vamos ver isso num estudo mais à frente. Ela tem que ser uma igreja mundial. Ela tem que exaltar as 3 mensagens de Apocalipse 14, 6 a 12, que são a mensagem para o tempo do fim. Tanto é que quando terminam as 3 mensagens, aí vem uma ordem para Cristo: passa a tua foice, ceifa a terra, pois chegou a hora de ceifar. O que é essa ceifa? É a volta de Cristo para recolher o trigo e queimar o joio. Então a última mensagem de Deus, antes que Jesus volte, são essas 3 mensagens. Aí eu pergunto para vocês, nós só vimos 4 características, mas você quer uma igreja que tem procurado exaltar a lei de Deus e a vigência dos mandamentos, inclusive o sábado? Você quer uma igreja que é um movimento mundial? Você quer uma igreja que tem um profeta moderno? Você quer uma igreja que está pregando as 3 mensagens angélicas? A igreja adventista é essa igreja. A igreja adventista é essa igreja. E ela nasceu no exato momento que a profecia mandasse ou previa que nasceria. Lá do desapontamento milerita, do dia 22 de outubro de 1844. Nasceu no exato momento que a profecia marcou. Agora, a igreja adventista está cheia de santos? Não. Tem pecadores na igreja como em qualquer outra igreja. Mas pastor, então qual é o diferencial? O diferencial, meus amigos, é isso aqui, ó.
é a palavra. Porque tudo que está nesse livro, a Igreja Adventista prega. E tudo que nós pregamos está nesse livro. Você pode abrir esse livro do Gênesis ao Apocalipse e perguntar assim, o que é que vocês não ensinam aqui? Mostre para mim o que nós não ensinamos. Ou então você pega as 28 crenças fundamentais dos adventistas e diga para mim qual das 28 crenças não está fortemente alicerçada nesse livro. Porque a Igreja Adventista tem um compromisso com a verdade. Agora, não é a placa de igreja que salva ninguém. E Deus tem filhos sinceros em qualquer igreja, em qualquer movimento. Só que o apelo que Deus faz para mim e para você hoje é o seguinte: você quer se unir à igreja verdadeira? Você quer se unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o seu testemunho? Você quer se unir a essa igreja mundial que anuncia a breve volta de Jesus, as 3 mensagens angélicas, e está aí preparando um povo para a volta do Senhor? Essa é a grande questão. A obra do Espírito Santo no coração de vocês não começou essa semana aqui. Começou há muito tempo, desde que você nasceu. O Espírito tem trabalhado. Sabe para quê? Para levar você a tomar uma decisão ao lado da verdade. Quando nós escolhemos uma igreja, não é a igreja que vai me salvar, mas eu vou porque lá a palavra está sendo exaltada, o caminho do céu está sendo indicado. Eu até posso não me salvar, mas não é porque a igreja não está ensinando. É porque eu não quis cumprir o que a igreja ensina. Então, meus amigos, vocês aqui, você que está em casa nos assistindo, eu e você somos essa ovelha de Cristo que precisamos ser conduzidas para o seu rebanho. E a coisa mais bela que nós temos é que Ele mesmo vai conduzir a nossa história. Ele mesmo vai mostrar o caminho. E a voz do Espírito Santo vai ser ouvida por você. Ouça essa música, ouça com atenção. É um convite para que você escolha Cristo, escolha a verdade da sua palavra, escolha a igreja remanescente. Pense nisso. Tens andado de Jesus, vence um pouco nesse instante, no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é para aceitar o seu perdão. Hoje é dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou.
os defeitos do passado, seu poder vai transformar os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar o vazio que te atormenta. Só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceita, pra que mais se esconder? Hoje é dia de voltar. Não olhes para trás. Se o teu coração falar, não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. É Jesus quem fala assim. Lá na cruz eu te esperei. Volta logo para mim. Todo tempo eu te amei. Esse é o chamado de Cristo. Chamado por uma entrega, chamada por uma vida de dedicação a Ele, a sua obra, a sua palavra. E eu e você podemos hoje responder a esse chamado. Como já disse hoje no programa, placa de igreja não salva ninguém. Mas Deus não podia deixar que seu povo vagueasse sem rumo e sem orientação. É por isso que na sua palavra Ele estabelece as características de que o seu povo vai manter ao longo do tempo, ao longo das eras, e especialmente nesse tempo do fim, tempo que nós estamos vivendo. Nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Cristo está voltando à terra, e eu e você precisamos tomar uma decisão séria, decisão de servi-lo em espírito e em verdade. Ao falarmos da igreja adventista como uma igreja remanescente, como uma igreja verdadeira, nós não queremos ser exclusivistas religiosos. E que fique claro para você que nós acreditamos que há salvação, independente da placa de igreja, e que em qualquer denominação Deus tem filhos sinceros. Mas você quer estar na igreja onde a verdade procura ser exaltada na sua totalidade? Você quer estar na igreja que foi levantada no tempo profético, de acordo com Daniel e Apocalipse? É um convite para que você seja um adventista. Nós somos uma comunidade de portas abertas. Qualquer um, quem quiser, pode ser membro nessa igreja. E cada vez mais que eu me volto para a palavra e eu estudo, mais eu percebo a seriedade que essa igreja tem para com a Bíblia. E como esta organização existe com um único propósito, de levar pessoas para os céus. A Novo Tempo é prova disso. Você não tem ideia de quantos milhões são investidos todos os meses para que a palavra de Deus chegue até você. Você não vai encontrar aqui ninguém mercadejando a palavra de Deus. Você não vai encontrar aqui ninguém preocupado em que você traga tudo que você tem para a igreja. Nós não queremos o seu dinheiro. Nós queremos a sua salvação. É isso que nós queremos. Por isso, meu amigo, se você tem um desejo hoje de se tornar um adventista e de se unir à igreja, eu tenho um convite para você. Acesse agora um site, decidimudar.com.br. decidimudar.com.br.
coloque ali os seus dados e nós vamos chegar até você. Para quê? Para ajudar você na sua experiência religiosa, para ajudar você no conhecimento da palavra, para ajudar você na sua vida cristã, porque esse é o nosso objetivo. E vocês que estão aqui essa semana com a gente, nós temos o mesmo objetivo com cada um de vocês: ajudar vocês na caminhada cristã. Quando vocês foram convidados para vir para aqui, nosso único desejo é ajudar vocês. Se nós não pudermos ajudar, nós não estaremos convidando vocês para estarem aqui. Nós queremos ajudar vocês nessa caminhada, nas descobertas que nunca param em nossa vida. Por isso eu queria orar por vocês, para que Deus cada vez mais nos ajude e nos dê esse senso de que Ele está nos chamando por uma obra especial. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por Tua palavra mais uma vez nesse dia. Obrigado por sabermos que o Senhor tem filhos sinceros em todas as denominações, em todas as igrejas. E obrigado, sobretudo, por sabermos que é o próprio Cristo que diz que vai fazer ser ouvida a sua voz e vai atrair os sinceros para o seu aprisco. Pai Santo, nos ajuda a estarmos no teu aprisco. Queremos ser pastoreados pelo Supremo Pastor, que é Jesus. Queremos por Ele ser conduzidos aos portais da eternidade. Por isso, nos ajuda em nossas escolhas, em nossas decisões. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Muito obrigado por ter participado do programa de hoje. Na semana que vem, a gente se reúne para mais um tema da Palavra de Deus. E eu espero você.